E assim, no dia a dia do treinamento, você é um moleque lá, tava lá em 12 quando ele chegou. Foi um susto pra todo mundo, porque muita gente não sabia da chegada do Ronaldinho, né, cara? Como é que foi vendo esse cara desembarcar lá? O Bernard, por exemplo, disse que levou um susto quando se deparou com ele. O Bernard também, moleque como você naquela época, né? Como é que foi, do nada, saber, pô, o Ronaldinho tá no meu time? Cara, até você ter citado o Bernard foi interessante, porque nós dois estávamos juntos quando nós o vimos pela primeira vez. Aham. Foi assim, pô, chegamos pra treinar, não sei, eu acho que era uma segunda-feira à Sem tarde. saber de nada. Sem saber de nada, assim, só burburinho, né? Aham. Ah, pode ser que ele venha, pode ser que não sei o quê. Só que, pô, eu jamais imaginava que aquilo ali se tornaria uma realidade, né? Tipo, uma coisa, pô, palpável ali. Não, daqui a pouco o cara tá aqui, tá me Tá pegando ao na meu minha lado mão, aqui, que né, é. cara? Então, assim, a gente tinha o costume de chegar, trocar de roupa e já ir pra ter uma, tipo, uma lanchonetezinha, assim, um espaço ali pra fazer Aham. lanche em frente ao DM, né? O departamento médico. Normalmente a gente se alimentava ali antes de ir pro treino, no período da tarde, né? E aí estávamos lá conversando, o Bernard e eu, e trocando ideias sobre isso, porque já havia uma movimentação maior na entrada do CT. Muitos Uhum. carros parados, muita gente ali na expectativa e tal. E aí, cara, a gente conversando, pô, será, cara? Não, não é possível, não é possível, não. Tá louco? Esse cara vai vir pro Galo? Agora, nessa situação, não, não vem não. Acabou de sair do Flamengo, ele deve voltar pra Europa e tal, né? Aquela coisa, ele não vai querer ficar no Brasil e tal, beleza. Daí, pô, a gente ouve alguém descendo a escada, que já é na saída, assim. Daí era ele, cara, ele mais uns 2 ou 3, assim, ao redor dele, não lembro quem era. Que aí o mundo para, né? É. O cara só vê ele, né? Yeah. Fala, caraca, é ele mesmo, é ele mesmo. Aí ele entrou, já foi, cumprimentou um por um, assim, sabe? E nos cumprimentou também, nem sabia quem eu era, quem era o Bernardo, não sabia nada, né? Só foi cumprimentando um por um ali. E nós assim, pô, não é possível, caraca, veio Ronaldinho e tal. Daí a gente foi pro campo, né? Pô, ele também se arrumou lá, pegou esteira e tal. A gente foi pro campo, aí helicóptero pra todo lado. Pô, e tudo focado nele, sabe? Daí começou o sonho, né, velho? O sonho, porra, virando realidade mesmo. O cara tá aqui. Falar em sonho, né? O Atlético passou muito perto de realizar um sonho que veio se concretizar só em 2021, né? Do bicampeonato brasileiro. Vocês ficaram muito perto daquela conquista, né? E você era um jogador muito querido pela torcida. Rolou uma certa frustração naquele 2012 por ter ficado tão perto no finalzinho e acabar não levando o título no lugar do Fluminense? Então, pros atleticanos de hoje, né? Que viraram atleticano viraram atleticano assim, né? Gente que nasceu depois de 2012. Aham. E alguns que não ligavam muito pra futebol e agora ligam mais, não vão conseguir entender o que era aquilo, né? Assim, o que era a possibilidade do Atlético ser campeão brasileiro depois de tanto tempo. E aí, pô, sendo liderado pelo Ronaldinho Gaúcho. Hoje é um assunto já mais corriqueiro, assim. Mas Sim. na época era um negócio de louco, né? E mais banalizado depois se ganhou em 2021, Exato, né? exato. Já levou a vacina, né? Já tá vacinado contra aquilo. E né? ali ainda não tinha Libertadores, né? Não tinha. Existia só o Brasileiro de 71, duas Copa Comebol Exatamente, ali, e mais pronto. nada. É só estadual, com todo respeito estadual, mas só estadual, Sim, né? sim. E vendo o Cruzeiro na década de 90 e no início dos anos 2000. Ganhar ali, muito ganhar título, muita né, cara? coisa e tal. Então, pô, foi um ano, tipo, tinha tudo pra ser mágico, né? Porque a gente foi campeão mineiro invicto. Aí já dá um outro olhar pro time. Daí chega o Ronaldinho, daí chega Jô, chega Vitor. Pô, o time já começa a encorpar. Início avassalador de primeiro turno do Brasileiro e tal. E, pô, eu vivi aquilo ali muito porque eu tava em todos os jogos, joguei bastante naquele ano e tal. E aí, claro, no final, quando a gente não consegue ser campeão, bate a frustração. Isso é sem dúvida. E eu acho que aquele é o momento da mudança de chave, assim, do Atlético mesmo, sabe? Porque aquele ano viabilizou, né, pavimentou o caminho de 2013, entendeu? Porque a base do time era a mesma. Um ou outro reforço. Teve a minha saída, né? Assim, algumas saídas, mas um ou outro reforço. Que, né, jogadores que foram importantes na conquista da própria Libertadores. Mas se você pegar a base, até mesmo para entrosamento, para conjunto e tal, a base formada em 2012 foi muito importante para a conquista de 13. Eu acho que foi importante até para os anos seguintes do Atlético, né? Sim. Porque o atleticano que é mais moleque não se lembra, mas 12 é vice-campeão brasileiro, 13 campeão da Libertadores, 14 da Copa do Brasil, 15 volta a ser vice-campeão brasileiro, com parte do elenco que se iniciou lá em 2012, e 16 é vice-campeão da Copa do Brasil.
Então eu acho que essa base de 12, ela trouxe reflexo até 2016, né? Sim. Aí depois veio a ruptura até um novo Atlético estourar nacionalmente em 2020. Mas eu concordo, acho que esse time de 2012 foi fundamental pro ressurgimento do Atlético no cenário nacional, cara. É. Até o episódio do... Talvez até o... Assim, esse momento que você falou, aí ali uma lacuna até o episódio ali do Afogados, né? Isso. E aí depois recomeça, aí inicia-se uma nova fase no Atlético, né? Mas naquele momento, vamos pegar, por exemplo, o Vitor. Ele chegou, assim, quase no meio de 2012. Toda a identificação que ele conseguiu construir no clube a partir de 2012, não a partir de 2013, porque o lance do pênalti é emblemático, mas o Vitor já estava se tornando uma referência. Já existia um ano de trabalho dele ali como um cara super útil, né? Dentro de campo, não precisa nem falar, mas também criando identidade no clube e tal. E eu, assim, hoje um pouco mais velho e tendo algumas experiências em outros times também, eu acho que isso faz toda a diferença. A identificação faz toda a diferença. Você saber quem você está defendendo. Infelizmente, hoje no Brasil, contratos curtos ou assédio de fora, outras prioridades. Acho que isso dificulta muito a formação da identidade, né? E essa conexão de atleta e clube, entendeu? Jogadores saindo muito cedo. Então, você ter isso ajuda muito as conquistas, sabe? Até mesmo para receber novos jogadores, para fazer uma espinha dorsal, para você ter uma relação até mesmo pessoal com pessoas do seu dia a dia, porque o futebol ele é muito intenso, você convive demais com gente que... quem tá fora não fica sabendo. Mas, cara, você vê a moça que arruma o quarto da concentração todos os dias. Você encontra com ela todos os dias. Então, você vai ficar num clube 3 meses. É muito ruim, entendeu? É muito ruim não ter isso. E parece que não, mas eu posso te garantir que isso impacta lá dentro do campo. Na formação de um time competitivo, na formação de um time vencedor. Perfeito. Essas pequenas relações construídas com o tempo, né, o tempo de casa, as experiências em casa, sabe? Passar por um processo doloroso, às vezes de uma derrota, de uma eliminação. Tudo isso fortalece o ambiente e automaticamente fortalece o time. Então, eu acho que o que aconteceu em 2012, a formação daquele time e a frustração pela não conquista do brasileiro, ajudou demais a conquistar a Libertadores. Até mesmo na chegada dos outros jogadores. Por exemplo, o Tardelli voltou em 2013. Exato. Ele já entra num time formado. É. Peraí, a base tá ali. Tardelli, o seu lugar é esse aqui, ó. Toma, pum. Você vai cair aqui, ó. É a contratação de fato pontual, né? Pra encaixar o que faltava, né? Exato. 2012 era o Danilinho. Aí o Danilinho saiu, o Guilherme jogou bastante. O Guilherme é craque de bola, dispensa comentários. Mas tinha uma certa dificuldade de jogar Guilherme e Ronaldinho. E aí o Tardelli ele vem pra se encaixar ali.